Fala aí, galera, não tem nada! Aqui é Alexandre Leles para o nosso Papo Digital. Todos os dias, dicas e conteúdos para o seu desenvolvimento aqui no digital. Olha só, galera, começando o dia, como você já sabe, em altíssima vibração, mas só serve se for vibração positiva, galera. Mas não adianta só ficarmos com essa positividade no nosso interior aqui interno. Não, galera, além disso, vai transbordar, galera, vai transbordar essa positividade na vida de outras pessoas. Quer uma dica? Sabe quando chega aquelas pessoas que começam a contar as histórias tristes, né? Não que ela não tenha, né, uma história triste, mas ela começa a contar uma história triste. E aí, olha só como é a mente humana. E você aprende isso tudo aqui com o Elon Digital, com o podcast Papo Digital. Olha só, quando você se aproxima dessas pessoas, elas começam a contar histórias tristes para você, o que você tem que perceber? E olha como o próprio cérebro pode ser tanto o seu maior aliado quanto o seu pior inimigo. Porque quando você se aproxima de uma pessoa dessa, e hoje em dia, galera, é mais do que natural, principalmente as pessoas que ficam assistindo aí esses telejornais, essas notícias aí que você espreme, sai sangue. Aí quando você encontra uma pessoa dessas, essa pessoa começa a falar só de coisa ruim, né? Só de notícias tristes, né? E olha como o nosso cérebro humano, o cérebro humano, obviamente, ele é muito poderoso. Por quê? Porque se você se aproxima de uma pessoa dessa, ela começa a falar essa história triste, você naturalmente começa a contar outras histórias mais tristes ainda, como se fosse uma competição. O seu cérebro entende que aquilo é uma competição. Então, se a pessoa me contou uma história, eu vou contar uma mais triste ainda para ela. É mais ou menos assim que funciona. Então, quando você puder transbordar a sua positividade na vida de outras pessoas, pense exatamente nisso que eu acabei de te contar. E quando ela disser exatamente essa história triste, você já conte uma história muito bonita, muito positiva e incentive-a a pensar do outro lado da moeda. Galera, hoje dia 24 de setembro, dia do mototaxista, para São Paulo. Não sei se é um bom dia para se comemorar, porque eu trabalhei não como mototaxista, mas eu trabalhei muitos anos na minha vida pilotando, né, motocicleta. Também não como motoboy, né, não trabalhei nessa profissão, mas para eu me deslocar dentro do epicentro da cidade de São Paulo de forma dinâmica e visitar os meus clientes e as execuções de trabalhos que a gente já fazia, eu tinha que utilizar a moto, senão não conseguia me deslocar, né? Mas olha só, não recomendo. Você que é mototaxista, em São Paulo ou em qualquer outra cidade, está chegando esse podcast aí para você. Larga isso, vem pro digital, galera. Muito menos risco. Você tem um risco muito iminente de ficar muito rico, E o melhor ainda, sem ter obrigação de ficar se deslocando para outro lugar. Então, meu recado aí para você que é mototaxista na cidade de São Paulo e em qualquer outra cidade também, vem pro digital, galera. Olha só, tá muito importante isso aqui. Você já deve ter recebido aqui uma imagem junto com esse podcast e eu vou te contar porque ele tem relação direta com o quiz digital que você recebeu ontem aqui, com a seguinte pergunta: quanto tempo é necessário para atender os critérios de monetização de um canal no YouTube? Claro, a gente já sabe, né, que você precisa aí de ter pelo menos 4.000 horas assistidas nos últimos 28 dias. Temos também que ter aí um número mínimo de inscritos no canal, de 1.000 pessoas inscritas ali no seu canal. E aí, para você fazer isso, claro, produzir conteúdos, etc e tal, você demora um certo tempo, obviamente. Eu mesmo já mostrei aqui para vocês, né, que o próprio canal da Mindset Digital demorou alguns meses, né? Alguns meses.
olha só, em torno ali de 6 meses para eu conseguir monetizar o canal da Mindset Digital. Mas esse canal que eu tô mandando o link aqui do Analytics lá do YouTube, se você perceber, olha a data, né, desse gráfico no rodapé da imagem, você vai ver a data, né, quando dá um boom ali, foi exatamente quando a gente começou a realmente publicar conteúdos nesse canal. E olha a data, presta atenção na data. Galera, 1 mês. Galera, pois é, 1 mês produzindo conteúdos e publicando dentro do canal. Lembrando que o conteúdo que é publicado nesse canal não é nem meu, não é meu, não é da Mindset Digital. Galera, e olha só, 1 mês, as opções, eu vou falar aqui, seguir o protocolo, as opções do quiz digital que chegou ontem para você foram mais de 1 ano, 6 meses, que foi o tempo que eu levei, né, para começar a monetizar com o canal da Mindset Digital, e 1 mês. Galera, é como eu disse, até o mês passado, o mínimo para mim seria de 6 meses, mas galera, eu consegui criar esse canal e abastecer com conteúdos do Edson Burger, do meu parceiro. Ele tem um canal repleto de conteúdos da Lei da Atração e olha só, é um canal dark. Porque o Edson mesmo, ele não publica dentro desse canal. É o Lelão que publica dentro desse canal. E olha só que absurdo, galera! E num mês o canal começou a ser monetizado. Nelis, mas aqui no gráfico está receita estimada, não tem nada. Óbvio, galera, porque ele acabou de ser monetizado e o YouTube, ele faz a leitura dos 3 últimos dias. Galera, dos 3 últimos dias ele começa a fazer a leitura ali, a contagem, né, financeira, não só financeira, mas de todas essas métricas que vocês estão vendo nessa imagem. Ele começa a fazer só depois de 3 dias. Então daqui a 3 dias provavelmente vai ter ali uma receita estimada, provavelmente ali de uma graninha. Galera, dinheiros no bolso. E hoje, às 20 horas, horário de Brasília, a gente tem um encontro. A gente tem um encontro lá dentro do canal da Mindset Digital. Lá no YouTube, às 20 horas, horário de Brasília. E você já está recebendo os comunicados aqui. Eu quero saber se você já deixou seu like, se você já se inscreveu lá no canal e se você ativou as notificações para receber todos os conteúdos que publicamos lá diariamente. E sem enchimento de saco. Ninguém manda mensagem para você. É uma notificação que aparece diretamente para você do YouTube. Então olha só, galera, vocês querem aprender, né? Claro, a fazer isso aqui. Que canal é esse, Lelis? Você precisará estar ao vivo, hoje à noite, às 20 horas, horário de Brasília, lá com o Nelão do Digital ao vivo, para saber que canal é esse. Talvez você já seja até inscrito nesse novo canal que a gente começou a veicular há pouquíssimo tempo, há pouco mais de 1 mês, né? Você já viu aí, a gente já começou a ter resultados significativos, porque um passo desse, você conseguir monetizar um canal no YouTube, o próximo passo é continuar, manter a constância e, obviamente, galera, abrir o bolso para o dinheiro entrar. Galera, e você quer aprender isso também? Claro que vou dar um spoiler de hoje. Você vai conhecer formas de garantir o seu emprego em 2026. Galera, já vamos preparar o campo para chegar 2026 bombando e colocando dinheiros no bolso com inteligências artificiais e todas essas estratégias disponíveis no marketing digital. Gostou desse conteúdo? Guardou aí no seu coração? Estará ao vivo hoje comigo? Então continua ligado! Fica antenada que amanhã tem mais Papo Digital! E não se esqueça de visitar o portal do Instituto Digital Brasileiro e conferir todas as vagas e oportunidades de empregos que publicamos lá. Quem sabe uma não é para você.